E aí, pessoal, nós estamos de volta agora para conversar sobre mais um tema desse nosso curso de Direito Eleitoral. E o tema agora é a propaganda eleitoral. Olha, eu lembro a você que lá no EV Player você tem à sua disposição um material de apoio a essa nossa conversa sobre a propaganda eleitoral. Esse material de apoio é uma resolução do TSE, a resolução específica que trata da propaganda eleitoral depois da mini-reforma de 2015, e também um guia prático produzido pelo TRE, o TRE do Rio Grande do Norte, com o que é permitido e o que é proibido na propaganda eleitoral. Manual esse que serviu como base para os candidatos nas últimas eleições, nas eleições de 2016. Bom, a propaganda eleitoral, ela teve uma mudança fundamental nessas últimas eleições. A Lei 13.165, que é a mini-reforma eleitoral de 2015, mudou muito as regras sobre a propaganda, a começar pela data de início da propaganda eleitoral. Veja só, antes da mini-reforma eleitoral, os partidos políticos faziam as suas convenções partidárias do dia 10 ao dia 30 de junho, mês 6 do ano eleitoral, e registravam as candidaturas até às 19 horas do dia 5 de julho, mês 7. Então, a propaganda eleitoral, ela tinha início, a campanha eleitoral tinha início a partir do dia 6 de julho, e aí durava o mês de julho inteiro, então até agosto, 6 de agosto, 6 de setembro, 6 de outubro aproximadamente. Nós tínhamos 3 meses de campanha eleitoral, aproximadamente 90 dias, um pouco menos disso, de campanha eleitoral. Olha, eu não estou dizendo que nós tínhamos 90 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a campanha durava aproximadamente 90 dias. Pois bem, uma das grandes mudanças da mini-reforma eleitoral de 2015 foi encurtar o tempo da campanha eleitoral. Isso porque a reforma eleitoral adiou o prazo de início das convenções partidárias. Se até o dia 30 de junho do ano eleitoral os partidos já tinham que ter feito as suas convenções partidárias, agora essas convenções só podem ser realizadas a partir do dia 20 de julho, mês 7, quando, de acordo com a legislação anterior, a campanha eleitoral já estava na rua. Veja, as convenções podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Os candidatos podem ser registrados até o dia 15. Tudo isso adiou o início da campanha eleitoral. Se antes era possível fazer campanha a partir do dia 6 de julho, agora só é possível fazer campanha a partir do dia 16 de agosto. De olho aí no quadro, veja só. Você está aí com a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, no artigo 36, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Aqui, ó, redação dada pela Lei 13.165 de 2015, que é a mini-reforma eleitoral. Ora, se eu estou dizendo que a propaganda só é permitida após o dia 15 de agosto, significa dizer que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Portanto, você tirou aí mais de 40 dias, ou aproximadamente 40 dias, da campanha eleitoral. Se antes a campanha eleitoral durava perto de 90 dias, ela hoje dura aproximadamente aí uns 45, entre 45 e 50 dias. Mais de um mês de campanha eleitoral foi retirado. Veja, se a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto, significa então que fazer propaganda eleitoral
antes desta data é aquilo que configura a propaganda eleitoral antecipada. E fazer propaganda eleitoral antecipadamente é proibido e gera uma multa a ser paga pelas campanhas eleitorais. De olho no quadro, olha aí para mim, por favor. Propaganda eleitoral só é permitida após o dia 16 de agosto do ano da eleição. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, também vai sujeitar o beneficiário a multa no valor de 5.000 a 25.000 reais, ou ao equivalente ao custo da propaganda. Isso se, claro, o custo da propaganda for maior. Atenção para um detalhe muito importante. Fazer propaganda antes do dia 16 não é crime. Calma lá. Não é crime eleitoral, não é uma propaganda criminosa. É uma propaganda eleitoral irregular, antecipada. Nem tudo aquilo que é irregular é necessariamente criminoso, gera um tipo penal eleitoral. Não se trata disso. Estou lhe dizendo que a propaganda feita antes do dia 16 de agosto é propaganda eleitoral antecipada e que a propaganda eleitoral antecipada sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e sujeita também o seu beneficiário, claro, quando o beneficiário tem conhecimento desta propaganda, vai sujeitá-lo a uma multa. Multa essa cujo valor é o valor correspondente à propaganda, desde que o valor correspondente à propaganda seja maior do que 25.000 reais. Porque se é menor do que isso, a multa a ser aplicada vai variar de 5 a 25.000 reais. De olho no quadro, eu quero o destaque aí, olha, para quem é o responsável pela multa. O responsável é o responsável pela divulgação da propaganda e também o beneficiário. Para citar como exemplo aqui para você, olha, eu tenho essa notícia que é de dezembro de 2016. Tá aí, ó. Jovaí Arantes e filho são multados por propaganda eleitoral antecipada. Tá aqui a multa, ó, 5.000 reais. 5.000 reais. Bom, a defesa dos políticos recorreu, certo? Mas aqui a notícia dá conta da multa de 5.000 reais. Veja só o que acontece, ó. O deputado federal Jovaí Arantes, do PTB, e seu filho, o deputado estadual Henrique Arantes, foram multados em 5.000 reais por propaganda eleitoral antecipada. Segundo o processo, eles são autores de um vídeo divulgado antes do início da campanha, em favor do então pré-candidato a vereador Elias Ferreira Fernandes, em Acreúna, no sudoeste de Goiás. A defesa dos políticos já recorreu. Repara que a notícia não dá conta, por enquanto, certo? Pelo menos não até aqui. A notícia não dá conta de que o candidato, o Elias Ferreira Fernandes, candidato a vereador em Acreúna, ele foi multado. Dá conta de quem? Dá conta dos responsáveis pela divulgação da propaganda. Quem fez a propaganda foi o deputado federal Jovaí Arantes e o seu filho, o deputado estadual Henrique Arantes. Eles é que foram multados com 5.000 reais de multa, de penalização, por terem gravado um vídeo em que pedem voto para esse candidato a vereador antes do dia 16 de agosto. Volta para o quadro aí comigo, olha só. A denúncia contra os deputados foi feita pelo Ministério Público de Goiás, de acordo com os autos assinados pelo promotor eleitoral Sandro Raufel de Barros. Ambos gravaram um vídeo pedindo votos para Elias e o material foi exibido no dia 16 de julho, antes do prazo para o início da campanha, que é 16 de agosto. Então, os deputados promoveram seu aliado partidário,
ressaltando suas aptidões para o cargo de vereador e pedindo expressamente o voto do cidadão, disse o promotor eleitoral, destacando que os políticos confirmaram a gravação ao serem ouvidos pelo Ministério Público de Goiás. O caso foi analisado pelo juiz Cristiano Tavares, da 128ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente representação apenas contra os deputados, pois entendeu que o vídeo comprova a exposição de voto deles, mas não se Elias tinha conhecimento sobre a propaganda extemporânea. O magistrado fixou, então, uma multa no valor de R$5.000 contra o Jovair Arantes. Volta aqui, para a Lei 9.504. A violação desse dispositivo, que determina o início da propaganda eleitoral apenas a partir do dia 16 de agosto, a violação desse dispositivo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda a uma multa que corresponde ao valor de R$5.000 a R$25.000. O beneficiário da propaganda, veja aí no quadro, o beneficiário da propaganda, ele só será multado se você provar que ele tinha conhecimento desta propaganda eleitoral antecipada. Agora, volte a pensar comigo na notícia que nós acabamos de ler. Você tem um deputado federal e um deputado estadual que gravam um vídeo em que explicitamente pedem votos para aquele que vai ser candidato a vereador. Repara, a data de divulgação do vídeo é o dia 19 de julho, antes mesmo do início do prazo para a realização das convenções partidárias. Portanto, ao tempo em que o vídeo foi divulgado, o pretensamente candidato a vereador era apenas pré-candidato a vereador. Nem sequer candidato ainda ele era, porque não havia acontecido sequer a convenção partidária para o escolher como candidato. O juiz eleitoral entendeu o seguinte, olha, aqui para mim ficou claro, ficou indiscutível que houve propaganda eleitoral antecipada. Inclusive, os deputados confessaram que gravaram o vídeo, que pediram o voto para o aliado. Portanto, multa. Agora, não está claro se o candidato a vereador, se o pré-candidato a vereador, tinha prévio conhecimento da divulgação do vídeo. E por essa razão, o juiz eleitoral não arbitrou a multa para o beneficiário. Eu quero deixar isso claro para você. O beneficiário só é multado se fica demonstrado inequivocamente que ele tinha prévio conhecimento acerca desta propaganda eleitoral antecipada. Olha só essa outra notícia aqui, veja, é uma outra notícia de propaganda eleitoral antecipada. Pré-candidato é condenado a pagar multa por propaganda eleitoral antecipada. Repara, nós estamos aqui, no dia 17 de julho de 2016. Portanto, também antes ainda do prazo de início das convenções eleitorais. Bom, a juíza eleitoral Adriana Barreto Lócio de Souza, da 72ª Zona Eleitoral, acolheu uma representação do Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$15.000 ao deputado federal e pré-candidato a prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rego, do PMDB, por propaganda eleitoral antecipada. O Diretório Municipal do partido também terá de pagar uma multa no mesmo valor de R$15.000. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o PMDBista espalhou vários outdoors na cidade, que excederam a mera informação da atuação parlamentar. Veja o que a juíza eleitoral está entendendo. Está entendendo o apelo eleitoral como um apelo eleitoral franco, na intenção de influenciar na formação da vontade dos eleitores, visando o pleito de 2016. Em sua defesa, Veneziano afirmou que as informações contidas nos outdoors não faziam menção à sua pré-candidatura e não tinham pedido de votos ou de apoio eleitoral. A juíza alegou, em sua decisão, que Veneziano e o PMDB
ofenderam a competitividade dos demais participantes ao pleito, saíram na frente da campanha ao utilizarem uma propaganda considerada ilegal. É bem claro que os representados optaram por ignorar a legislação eleitoral, interpretando os dispositivos legais da maneira que lhes convém, espalhando pela cidade inúmeros outdoors com mensagem do tipo: mandato de deputado veneziano competente e sempre com boas ações para Campina, de maneira a não se poder reconhecer como propaganda partidária, porque esta é terminantemente vedada por meio de outdoor, sustentou. Acrescentou ainda: constatadas as irregularidades consistentes nos outdoors espalhados pela cidade de Campina Grande, julgo procedente a representação para condenar Veneziano Vital do Rego II e o PMDB, por seu diretório municipal, uma condenação solidária, a aplicação da pena imposta aqui, olha, de 15 mil reais. 15 mil reais. Propaganda eleitoral antes do dia 16 é, portanto, uma propaganda eleitoral antecipada e sujeita a esta punição. Também é considerado propaganda eleitoral antecipada a convocação de cadeia de rádio e televisão para pronunciamento oficial que tenha como objetivo, claro, promoção política ou finalidade eleitoral. De olho no quadro aí comigo, veja, agora voltamos aqui para a Lei Geral das Eleições, e na Lei Geral das Eleições, o artigo 36B. Artigo 36B diz o seguinte: será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto, claro, os previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição, que são os símbolos nacionais, o selo, a arma, o brasão da República, os símbolos nacionais. Entenda uma coisa: a convocação de cadeia de rádio e televisão, por si só, não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. É necessário que o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, nesta convocação de rede de rádio e televisão, promova, atenção, propaganda política ou ainda ataques a partidos políticos, seus filiados ou instituições. O ato que não denotar esta propaganda ou estes ataques, obviamente, não pode ser caracterizado como uma propaganda eleitoral antecipada. Então, muito cuidado com algumas armadilhas que você pode eventualmente encontrar numa questão. Veja, se o item lhe disser que no período que antecede o dia 16 de agosto do ano eleitoral, o presidente da República não pode convocar cadeia de rádio e de televisão, entenda, a resposta é errada, tá falso afirmar que ele não pode convocar cadeia de rádio e televisão. O que é certo é que ele não pode convocar nem no período pré-eleitoral, nem no período eleitoral, nem no período pós-eleitoral, ele não pode convocar cadeia de rádio e televisão com finalidade de propaganda política. Mas entenda, gente, como esse dispositivo do 36B é absolutamente inútil, porque é elementar que a propaganda institucional ela tem finalidade educativa, de orientação social, finalidade informativa, que nesta propaganda não pode ser que ocorra promoção pessoal do agente público e que ele se valha da propaganda institucional com uma finalidade político-eleitoral, seja para favorecer aliados, seja para prejudicar adversários.
Tudo bem, então? Então, houve propaganda, pedido de votos antes do dia 16 de agosto, caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. Existe uma única exceção a esse caso, que é a propaganda que você faz entre os membros do seu partido para conseguir a aprovação do seu nome na convenção eleitoral. Lembra que eu disse a você o seguinte: do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, os partidos políticos realizam as suas convenções eleitorais. E nestas convenções eleitorais, o partido decide a sua sorte no processo eleitoral. Se vai participar do processo eleitoral ou se não vai participar do processo eleitoral. Se vai sozinho, se vai coligado. Se a coligação é só para eleição majoritária ou para eleição majoritária e proporcional, ou se apenas para a coligação proporcional. E, fundamentalmente, a convenção eleitoral deve aprovar o nome dos candidatos do partido. Aí você imagine a seguinte situação. Cada partido ou coligação vai poder lançar um chute aqui, uma hipótese. 30 candidatos. 30 candidatos. Você quer ser um desses 30 candidatos, mas tem 50 pessoas pleiteando a candidatura pelo partido. Então haverá aí uma disputa. Os convencionais elegerão aqueles que serão os candidatos do partido. Pois bem, antes do dia 16 de agosto, você pode fazer propaganda entre os seus pares. A propaganda que viabilize a sua campanha eleitoral pelo partido. Isso é aquilo que nós chamamos de propaganda intrapartidária. E a propaganda intrapartidária, ela pode sim ser realizada e, obviamente, tem que ser realizada antes do dia 16 de agosto. Agora, cuidado, essa propaganda intrapartidária, ela só pode acontecer dentro do período dos 15 dias que antecedem a data da convenção eleitoral. E é uma propaganda que fica restrita aos convencionais, restrita aos filiados. Não é uma propaganda que possa atingir aqueles que não têm poder de decisão nas convenções. Então você não pode, na propaganda intrapartidária, valer-se de meios de comunicação de massa, outdoors, não pode rádio, não pode televisão, você não pode fazer propaganda para além dos limites do partido político. De olho no quadro, veja só o que aqui diz aí, olha. A Lei Geral das Eleições. Aqui. Já dissemos que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Agora, veja o detalhe do parágrafo 1º. Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido, viu? E apenas nesta quinzena. Não pode passar um mês fazendo propaganda intrapartidária, não. Então, nos 15 dias que antecedem a escolha pelo partido, você pode fazer a propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome. Vedado o uso de rádio, o uso de televisão, vedado ainda o uso de outdoor. Atenção aqui, olha. Propaganda intrapartidária veiculada em período anterior ao legalmente permitido e dirigida a toda a comunidade, e não apenas aos filiados, configura, sim, uma propaganda eleitoral extemporânea, uma propaganda eleitoral antecipada e, claro, acarreta a aplicação da multa eleitoral. Então, muito cuidado. Só é possível fazer propaganda eleitoral depois do dia 16 de agosto. Agora, se por um lado a mini-reforma eleitoral encurtou o prazo da propaganda eleitoral, ela ampliou o prazo daquilo que a gente conhece como pré-campanha eleitoral e tornou mais permissiva a legislação sobre aquilo que você pode fazer durante a pré-campanha eleitoral. Bom, sobre a pré-campanha eleitoral, nós vamos conversar no nosso próximo vídeo.
Até lá, pessoal!